Olá, meu nome é Yanara Brenda e eu sou obreira da Igreja Internacional da Graça de Deus, da cidade de Teresina, estado do Piauí, do residencial Vamos Ver o Sol. E aqui neste canal nós vamos dar uma série de lições baseado no curso Fé do missionário R.R. Soares, que é o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, e eu creio que vai abençoar a sua vida. Eu vou falar sobre a determinação, que na verdade seria a determinação, seria marcar tempo, exigir, mas a gente se pergunta, será que cristãos hoje em dia têm determinado algo? Será que, se na verdade estão duvidando, será que estão tendo a autoridade? E é sobre isso que eu quero falar hoje, incentivar você a começar a determinar. Porque, na verdade, a determinação é algo certo. É uma certeza que a gente tem. Quando a gente está falando, determinando alguma coisa, a gente tem a certeza, a gente está exigindo. Mas eu vou falar uma passagem da Bíblia agora, que é em João capítulo 14, que diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Quem está falando isso? É Jesus. Então tudo aquilo que nós pedirmos no nome de Jesus, ele disse que faria. Então por que nós estamos duvidando disso? Por que nós estamos duvidando de que Jesus faria tamanha coisa por nós, se aquilo que nós pedimos, ele diz que faria? Então muitas vezes o que falhamos é na credulidade. E a gente está tendo, na verdade, incredulidade. E por isso que não se concretiza. Quando a gente vai determinar, a gente não está falando com certeza. E na verdade, tudo aquilo que está dito na Bíblia, na verdade, são para os filhos de Deus. As bênçãos, da Bíblia são para os filhos de Deus. Então a gente tem que aprender a determinar. Mas o que seria esse determinar? Determinar é exigir. Exigir de quem que nós estamos exigindo? Exigir de Deus? Lembrando que Deus é o nosso Criador. E na verdade nós somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então ele tem autoridade sobre nós. Ele tem o controle do mundo, das situações, de tudo. Então não podemos exigir de Deus. Mas podemos exigir, na verdade, do diabo. De soltar aquilo que é nosso. De sair da nossa vida financeira, da vida sentimental, da nossa família. É dele que nós vamos exigir. A gente tem que exigir de uma forma que a gente tenha autoridade, que a gente saiba o que está fazendo. Não de uma forma que a gente tem medo. Não. Quando a gente vai enfrentar o nosso inimigo, a gente tem que ter a coragem. Porque, na verdade, o Senhor nos deu essa coragem. E na apostila, fala muito em relação a isso ser muito simples. E, na verdade, muitas pessoas têm dificultado. Mas não. Na verdade, determinar é justamente dizer: diabo, eu não quero mais a tua ação na minha vida, nos meus negócios, em nada que é meu, em nome de Jesus. Então, é importante a gente ter o conhecimento da palavra de Deus. Perceba que em João capítulo 8, versículo 32 fala: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade de Deus, a palavra do Senhor, com certeza nos faz descobrir coisas que talvez antes nós não sabíamos. E nós acabamos de saber isso em Deus. As promessas para nós estão lá, na Bíblia. E Deus nos ensina isso. Então, quando nós sabemos disso, nós podemos exigir ao diabo para que ele saia da bênção que Deus já nos deu. Como o próprio Jesus, quando estava sendo tentado no deserto, ele relatava sobre as Escrituras Sagradas.
Então, se a gente ter o conhecimento da Bíblia, dos versículos da Bíblia, das promessas de Deus, a gente é capaz de dizer, olha, nessa parte aqui da minha vida, nessa parte aqui da minha vida você não toca, porque aqui está escrito isso, isso e isso. Então eu determino que você saia agora da minha vida. Então é necessário que nós, como cristãos, como pessoas de Deus, se aprofunde cada vez mais. Eu convido você também se aprofundar na palavra do Senhor, que eu creio que Deus tem muito a lhe ensinar. Outra coisa, quando você for determinar algo, você tem que falar com autoridade. Lembra que Jesus lhe deu autoridade para pisar em serpentes. Então, você tem autoridade. Você tem autoridade no mundo espiritual. Então, é necessário falar com autoridade. Você determinar algo, como eu disse no começo, sem duvidar. Sem duvidar, sabendo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores já nos deu aquilo que é nosso. Então, não devemos aceitar aquilo que, na verdade, não é. Você pode determinar com autoridade. E outra coisa, às vezes, muitos fazem pedir a Deus. Deus, eu peço isso, que eu seja curado, eu peço que eu seja sarado. Mas a Bíblia já fala que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. E Ele nos curou, nos salvou. Então, se Ele já fez tudo isso por nós, se Ele já fez isso por nós, por que nós vamos pedir? Nós não devemos pedir, mas sim determinar que o diabo saia da nossa vida. Se ele está implantando uma doença, determinar. Porque a cura já foi dada através da morte do Senhor Jesus. Então, às vezes o que está faltando é isso, a determinação em determinadas áreas da nossa vida. Então, minha irmã, meu irmão, é sempre lembrar que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que todas as bênçãos foi dada a nós, filhos de Deus. Então não temos que aceitar aquilo que o diabo quer oferecer, não temos que aceitar, mas sim determinar. Então eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês.